Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 9 de fevereiro. O Ibovespa apresentou alta de 1,21%, conseguindo fechar acima da máxima do pregão anterior, que a gente já tinha destacado. Se o sinal positivo para o Ibovespa seria voltar para cima dos 49.231 pontos, falado na última videoanálise. Conseguiu fazer isso. Ainda está dentro de uma característica de um movimento de baixa, então a gente pode ter ainda um cenário mais amarrado aqui dentro, com a dificuldade, vamos dizer assim, ganhando força para poder romper a região dos 49.500 a 50 mil pontos, mas fica aí uma expectativa maior, depois de ter gerado um topo descendente. O Ibovespa anulou em partes a formação desse topo, anula completamente se oscilar acima da máxima do topo em 49.816, mas já é um sinal de perda de força na queda, que é apresentada no pregão passado, que tinha feito uma primeira hora de pregão muito ruim e depois não andou para baixo. Não conseguiu gerar pivô de baixa no G60 e, pelo contrário, já trouxe uma expectativa aqui para cima. Então, na minha leitura, está um viés de alta no curtíssimo a curto prazo para o índice Bovespa, enquanto não mostrar algo contrário à visualização que eu tenho nesse momento, a leitura que eu tenho do gráfico nesse momento, com viés um pouco maior para cima. Olhando para Petro, PETR4 no pregão de hoje, alta de 1,75%. Dentro do movimento de baixa, a gente pode ver movimento de baixa, movimento de alta, movimento de baixa, ativo indefinido no curto prazo, mas conseguiu se sustentar pelo segundo pregão consecutivo acima dos R$ 9,00, então já é um ponto favorável. O ativo conseguiu se sustentar acima desse patamar, traz uma sinalização um pouco melhor de ganho de força por parte dos compradores ao superar a máxima do pregão de hoje, principalmente se abrir caindo, ameaçar aqui uma queda e conseguir ganhar força para reverter aqui para cima, superar a máxima do pregão de hoje, que seria gerar um pivô de alta ali no gráfico de 60 minutos. E aí, para se trabalhar na compra de day trade, ideal seria fundos ascendentes, assim, fundos acima ou fundos ascendentes que ocorressem acima aí dos 9,40, por volta de 9,40 ou para cima disso, no gráfico de 10 ou 15 minutos, seria a alternativa de compra para day trade. E sendo bem mais ousado, sem tendência muito a favor, uma compra na superação dos 9,47, pensando um pouco mais em swing trade. E aí trabalharia com stop mais largo, abaixo de 8,68. Operação de risco maior, essa que eu comentei agora. Vale 5 com o pregão de hoje, ela gera um primeiro sinal de mudança de tendência, porque para mim ela proporciona um pivô de alta no gráfico diário, apesar de ainda estar dentro desse grande movimento aqui de baixa. Mas já é um sinal mais forte de, no mínimo, enfraqueceu bastante a tendência de baixa anterior. Quando ela volta para cima, principalmente dos 18,10, que estava com dificuldade, hoje volta, passa boa parte do pregão acima desse valor e se mantém acima desse patamar no fechamento, é algo positivo. Mais positivo ainda se no próximo pregão ela se manter acima desse patamar. Então é um ativo que eu não entraria ainda comprando em termos de swing trade, mas é um papel que pelo menos para day trade, acima dessa região aqui, buscando fundos ascendentes acima dessa região de 18,25, 18,30, torna-se mais interessante para a ponta compradora. E para a ponta vendedora eu daria preferência por topos descendentes já abaixo desses valores que eu comentei, principalmente R$ 18,25, e a ponta vendedora seria de day trade, ainda com risco um pouco maior, no meu entender, essa ponta vendedora depois da sinalização positiva do pregão de hoje. Hoje eu cheguei a recomendar duas entradas na ponta compradora, BBAS3 em 22,01, foi executada. Essa entrada em BBAS3 tem como stop, o ponto de stop está em 21,37, a mínima de hoje 21,55, ou seja, se a ação voltar para baixo dos 21,55, já poderia até trazer o stop para a faixa de 21,54, um ponto de avaliação de saída dessa operação. Risco com stop em 21,37 é de 2,91%, e o objetivo ficando em 23,93%. Ela fechou com alta aqui de 2,56% nesse pregão. Espero que no próximo pregão ela já consiga até fechar acima desse gap aqui. Um desafio para ela seria na faixa dos 22,67, depois 22,79. Espero que ela consiga até fechar acima desse gap aqui do G60. Seria algo mais positivo ainda para a nossa entrada.
Já a IP3 terminou acionando o stop da operação, porque a ação gerou a queda. Eu estou buscando, vamos dizer assim, uma entrada a favor de uma tendência de prazo maior, enfim, um fundo ascendente, apesar daqui não estar claro de estar em tendência de alta. Já poderia ter falado, está em tendência de baixa, tem um pivô de baixa aqui, mas para mim o ativo ainda está dentro desse grande movimento de subida. Abriu caindo, foi lá, perdeu a mínima e voltou para cima da máxima desse pregão, então julguei como uma sinalização positiva. Fiz a entrada pelo diário, mas a ação terminou revertendo e voltando para baixo da mínima do pregão anterior, fechando inclusive abaixo dos 17,42. Então optei pela saída aí nessa ação. A saída foi em 17,39, risco de uma perda de 1,47% e do capital total menos 0,29%. Voltaria, logicamente, a estudar, a planejar uma compra nesse ativo, mas não mais pelo gráfico diário, em termos de simples oscilação, e mais pelo gráfico intraday, buscando alguma sinalização um pouco mais positiva acima desse patamar de R$ 17,65. A BRPR3 também optei por uma saída até um pouco antecipada. Depois que o ativo chegou a oscilar 1 centavo acima e ficar 1 centavo do stop 9,55, se jogar no gráfico de 10 minutos isso vai ficar claro. Aqui nesse candle, quando ela bateu, a máxima que é 9,55, bateu aqui nesse ponto e deu a oportunidade de cair, ver aqui para baixo, eu optei pela saída da posição vendida, porque deu um indício de ir lá bater no stop e ela realmente foi lá bater nos 9,56. Então a saída dessa posição foi em 9,47, com perda de 1,5% na operação e no capital total menos 0,21%. Outros ativos que continuo atento é em Multi3, a ponta compradora. Multi3 fechou bem o pregão de hoje, voltou a fechar acima dos R$50, está brigando aqui para se manter acima dos R$50, mas volta a ficar aí atento no papel, principalmente olhando, traçando um critério um pouco maior de entrada via gráfico intraday, aguardando algum tipo de entrada mais ou menos nesse desenho que eu acabei de mostrar aqui na Multi3. Depois desse desafio na faixa dos R$50 que ela conseguiu fechar acima, o próximo está sendo esses dois topos aqui em torno de 50,63 e 50,66. Acima desse patamar só mesmo lá por volta dos 52,50. Na região dos 52,50. Outros ativos que dá para se acompanhar pelo intraday em busca de oportunidades nos próximos pregões, CSNA3 fechou muito bem o pregão de hoje, com alta de 8,73%, e assim como a Vale 5, que ainda está dentro de um movimento de baixa, mas essa vinda para cima do nível aqui de antigos fundos anteriores, assim como aconteceu na Vale, traz aí uma sinalização, pelo menos para mim, de mudança de tendência, de curto prazo. De curtíssimo já está em tendência de alta, mas de curto, gráfico diário, aí já apontando para uma tendência de alta também. Então são papéis que da CSNA3, a Vale 5, aí eu vou comentar agora os IN5, ativos para se avaliar o gráfico intraday, uma devida correção desse último movimento de subida, em busca aí de alguma oportunidade de compra, seja de day trade ou seja de um dia para o outro, enfim, uma operação mais rápida em cima desses papéis. A Uzi Minas, que eu disse que eu ia comentar, fechou com alta de 8,76%. Quando eu falo operações mais rápidas é porque o ativo já vem de um movimento maior de subida e a tendência de médio prazo e de longo prazo continua apontando para baixo. Então não buscaria operações com duração muito grande. Então, Uzi Minas, alta de 8,76%, também para minha ação dá indícios de reversão de tendência de curto prazo, apesar de falar, ela está tudo aqui dentro desse grande movimento de baixa, e realmente está. Então, por isso, eu seria um pouco mais cauteloso em cima de alguma compra, usando mais o gráfico intraday para traçar essa compra aí nos próximos pregões. Então é isso, amigos, muito obrigado pela sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.